o debate sobre a nova lei da imigração terminou em total confusão. De um lado, Rodrigo Taxa, do Chega, do outro, Priscila Valadão, do Movimento Vida Justa, e Carlos Viana, ex-presidente da Casa do Brasil. O que começou como uma discussão sobre política migratória acabou num confronto direto, com acusações, interrupções e tensão no ar. Rodrigo não deixou barato, defendeu o país e exigiu respeito, e a reação foi explosiva. Este foi o momento em que o debate político saiu do controle, e mostrou o que realmente está a dividir os portugueses. Assista ao vídeo até ao fim. Rodrigo Taxa, esta nova versão teve o voto do Chega como decisivo. Esta lei espelha aquilo que o partido defende? Antes de mais, boa tarde. Agradecer o convite, cumprimentá-los a todos aqui no estúdio e lá em casa. Naturalmente que nós congratulamos com esta lei, que teve efetivamente, como disse muito bem, o nosso cunho pessoal, na sua feitura, no seu desenvolvimento, na sua aprovação. Consideramos naturalmente que há ainda caminho a fazer, mas Portugal precisava de uma lei de estrangeiros que minorasse os desafios e os problemas que a situação que temos vivido tem levantado e, de facto, há aqui pormenores muito importantes que agora se vêem alterados, nomeadamente o fim do visto à procura de trabalho, em que basicamente bastava que alguém dissesse que vinha à procura de trabalho e podia entrar a seu belo prazer no nosso país e, efetivamente, essa realidade agora alterou-se e estamos em crer que será um auxílio na diminuição da imigração ilegal e descontrolada. Portanto, agora, esta condição, este critério que se criou de que só os trabalhadores mais qualificados possam solicitar este tipo de visto é muito positivo, queremos nós, para o nosso país e portanto, estamos nesse âmbito também satisfeitos. Há também outras questões, como nomeadamente as que têm que ver com as pessoas da CPLP. Aqui a coisa deve-se dizer que não foi tão longe quanto nós desejaríamos, mas ainda assim foram dados alguns passos importantes. Até onde iria o Chega nessa matéria? Bom, para já eu acho que é mais importante salientar aqui, se me permite, um ponto que se gerou e que é positivo. Foi a necessidade das pessoas da CPLP solicitarem um visto de residência nos consulados do país de origem e não já depois de cá estarem. Eu acho que é um critério importante e aí também é positivo. Pergunta-me que pontos é que podiam ter ido mais longe. As questões do reagrupamento familiar já deram um passo, mas como sabe, até pela primeira lei originária, nós tínhamos outro tipo de critérios. Mas penso que deve-se dizer isso, porque somos uma força política construtiva e de trabalho. Hoje importa salientar o que de positivo aqui também se aprovou e permita-me deixar esta nota que é importante. Hoje é um dia importante por vários motivos. Também por isto. Lembrar-se-á e bem, aliás, foi bem escrutinado nos meios de comunicação social, que há não muito tempo, em 2024, o Presidente do meu partido, o Dr. André Ventura, disse que estávamos a caminhar para 1 milhão de imigrantes. Essas declarações foram duramente criticadas e, aliás, foram catalogadas, classificadas num canal televisivo da concorrência como exageradas. A verdade é que a AIMA hoje dá os dados que tem e não estamos a caminhar para 1 milhão de imigrantes. Estamos para lá já de 1,5 milhão de imigrantes. Dados que também o Sr. Presidente da República questionou, disse que precisava de ver mais esclarecimentos porque não estava devidamente esclarecido, dando a entender que não acreditava na dimensão do número e, afinal de contas, até o próprio Presidente da República acaba desmentido pelos dados oficiais. Eu repito isto que é importante. Não é porque o deputado do Chega está aqui a dizer. São dados oficiais. Portanto, qual é o número total? E, portanto, 1 milhão 500 mais de 1 milhão e tal mil. Isto são dados oficiais, não são meus, eu não estou a inventar números. E, portanto, é um dia importante, há algumas realidades e dados objetivos. E uma decisão importante do Presidente da República peca por tardia? Peca por tardia, desde logo porque, com o devido respeito institucional que a Presidência da República tem, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa sai uma vez mais hoje desacreditado. Porque o Presidente da República deu a entender ao país que não estava devidamente esclarecido sobre os reais números da imigração, dando a entender que não estava devidamente esclarecido sobre se seria um número tão grande quanto muitos atores políticos diziam, e o que é que acontece? O Sr. Presidente da República acaba desacreditado, desmentido, por dados oficiais. Portanto, acho que é um dia importante por este conjunto de matérias que acabei de dizer. Enfim, peca por tardia, porque já podíamos ter esta questão despachada mais depressa, mas cá estaremos, cá está uma lei que tem pontos positivos
e seguiremos o caminho. Rodrigo Tacha começou o debate defendendo a nova lei dos estrangeiros, aprovada com o voto decisivo do Chega. Segundo ele, o país precisava travar a imigração descontrolada e limitar os vistos apenas a trabalhadores qualificados. Para Tacha, esta é uma vitória política que confirma o que o partido já alertava. Portugal ultrapassou 1,5 milhão de imigrantes. Priscila, boa tarde. O Presidente promulgou, diz que ficou minimamente convencido, digamos assim, minimamente palavra usada pelo próprio Presidente. Este minimamente faz diferença? Boa tarde, obrigada pelo convite. Sim, claro que faz diferença. Eu entendo que ele esteja já no final do percurso dele enquanto presidente, né? Uma pessoa reconhecida, inclusive por toda a população portuguesa, inclusive imigrantes. Ele tem relações estreitas, como você pode ver, eu também sou brasileira. Ele tem relações estreitas, inclusive, com o Brasil e tudo. No entanto, esse minimamente mostra que, de fato, essa lei ela é muito conflitante com aquilo que seria de interesse, inclusive, de todos nós que vivemos e trabalhamos em Portugal. Acha que o Presidente cometeu um erro ao não enviar novamente para a apreciação do Mas eu não tenho dúvida nenhuma. Estas alterações? Eu não tenho dúvida nenhuma, inclusive porque a lei cria diferenças importantes entre pessoas, né, entre imigrantes, ou seja, quem é que tem filho e quem não tem filho. Isso vai fazer diferença em relação ao reagrupamento familiar, quem tem essa questão das qualificações. A gente pode entrar, porque isso, na verdade, eu quero entender o que significa, o que são essas qualificações. Porque, na verdade, o país não precisa de pessoas altamente diplomadas apenas, né? Até porque Portugal tem hoje um grande percentual de portugueses universitários e formados. Por exemplo, no turismo, na hotelaria. Então, sim, os serviços dependem, inclusive, de imigrantes. Eu vim ainda quais são as profissões. Eu não tenho dúvida nenhuma, olha. Passei ali. Nesta lista. Eu quero só vou aqui pedir para você me deixar falar uma coisa. Eu vim para cá com uma pessoa que a SIC me concedeu, né? Priscila Valadão, do Movimento Vida Justa, respondeu defendendo os imigrantes e criticando a nova lei. Para ela, o Presidente da República só promulgou a medida por estar no fim do mandato, e o termo minimamente convencido mostra que até ele tem dúvidas. Priscila afirma que o país precisa de todos os trabalhadores, não apenas dos mais qualificados. Era um brasileiro que me trouxe até aqui. Na sala da maquiagem, uma pessoa que estava ali também fazendo maquiagem também era brasileira. O que eu quero dizer é que os imigrantes hoje, eles estão em todos os lugares e, de fato, somos 1.543.697, que essa aqui é a conta que foi feita, e eu quero saber o que seria feito de Portugal se não fôssemos esses 1 milhão e tantos. Pronto. Eu não quero que você me responda, porque eu sei. Fez-me uma pergunta, mas não quero resposta. É uma pergunta retórica. Mas eu já sei. Não, realmente não me interessa. Mas precisa. Mas então, o que acontece? A gente tem aqui essa lei, e, na verdade, o próprio presidente, pressionado pelas forças políticas, e ele não quis ir além. Mas ele sabe que essa lei não foi feita. Ela não segue o critério daquilo que seria a igualdade entre as pessoas que vivem e trabalham em Portugal. Inclusive, mostra muito claramente, e esse partido que está aqui mostra muito claramente que não é que eles não gostem de imigrantes, eles não gostam de quem trabalha em Portugal. E isso é muito claro, porque se gostassem de quem trabalha em Portugal, eles não estavam preocupados. Da teoria da substituição. Sim, eles não estavam preocupados com a gente aqui trabalhando. Eles estavam preocupados em aumentar os salários de todas as pessoas que trabalham e de fazer a contratação coletiva funcionar, enfim, em Portugal. Estavam tentando trabalhar a questão da habitação para a gente ter casa em Portugal, porque não existe diferença entre uma pessoa brasileira ou uma pessoa cabo-verdiana ou uma pessoa do Bangladesh que trabalha aqui. Não existe diferença em relação a um português. Porque todos nós fazemos a máquina girar. Sem a gente, isso aqui não girava. Inclusive, a dimensão daquilo que é a população portuguesa hoje, ela é muito menor do que já foi. E ainda bem que os brasileiros, os nepaleses e as pessoas do Bangladesh, bangladeshianos, estão aqui, todos nós estamos aqui juntos. Então, fica o apelo para as pessoas que estão ouvindo, para conseguirem entender que
uma luta que se faz nesse país para que todas as pessoas tenham uma condição real de vida e boa de vida, ela se faz em conjunto com todos nós, independente se somos imigrantes ou não. Nós trabalhamos, nós temos direitos, a Constituição garante, é fazer cumprir aquilo que está escrito. Priscila Valadão reforçou a defesa dos imigrantes, dizendo que sem eles Portugal não funcionaria. Criticou o Chega e afirmou que o partido não defende quem trabalha, mas sim uma ideia de exclusão. Para ela, todos, portugueses e estrangeiros, fazem o país girar e merecem as mesmas condições de vida. Eu refazia a pergunta ao Rodrigo. Sim. Havendo uma dependência muito grande de estrangeiros em vários setores do país, isso é uma realidade, esta lei, como está, poderá ou não ter um efeito negativo na economia? Eu vi que é essa questão levantada pela Priscila, reagiu com... Não, eu reagi, eu ouvi os meus companheiros de painel atentamente. Não concordei com muita coisa que disseram e agora também vou ter que responder. E concordou com alguma? E espero que não. E espero que me ouçam com a mesma educação e com a mesma atenção que eu vos ouvi. Dona Priscila, em primeiro lugar, a senhora demonstrou que não respeita Portugal, sabe? É mesmo? Sim, mas eu explico-lhe porquê. Por favor. Primeiro fez-me uma questão e do alto da sua altivez disse que fez uma questão, mas que não precisava da resposta. Logo aí estamos mal. Mas depois fez uma coisa pior. Está bem, mas agora ouça até ao fim. Eu também ouvi. Continua. Mas fez uma coisa pior, que é a senhora é brasileira, e eu tenho o maior respeito pelos brasileiros, como por qualquer outra pessoa, mas a senhora vem para Portugal, vem para o meu país e vem perguntar aos portugueses o que é que seria de Portugal se vocês não viessem para cá. A questão não é o que é que seria de Portugal se não viessem para cá. É a questão o que é que seria de vocês se não saíssem dos vossos países para cá. Sabe porque é que eu exijo respeito pelo meu país? Por uma razão simples. É que se eu for ao seu país, se eu for ao Brasil, eu vou respeitar os brasileiros. Você não respeita o seu Calma, país, deixe-me acabar. Deixe-me acabar. Você não respeita não me interrompa. ninguém, não, seja desculpa, educada. Mas, não, seja educada, não me interrompa. Me acusou aqui de... Você me acusou de ter falado que os portugueses... Foi o que disse, está gravado. Não está gravado. Deixa-me acabar. Mas não, eu não admito isso, porque na verdade não foi... Olha, não, a senhora não admite nem deixa de admitir nada quando falta respeito ao meu país. Eu não admito que você fale dessa maneira. Não faça cara feia que eu não tenho medo de si. Eu não tenho medo de si. Deixe-me acabar. Você a seguir já fala, mas deixe-me acabar. Então você vai falar e em seguida você vai, por favor, me deixar... Muito bem, a palavra, certamente, a seguir responde. Para que possa responder... Eu faço-lhe uma promessa. Faço-lhe uma promessa. Eu digo tudo o que tenho a dizer. A seguir, como sou uma pessoa educada, calmo, e fala à senhora não me interrompendo, que se também é educado. Rodrigo, conclua, por favor. Concluo. Portanto, esse ponto já foi dito. Faltou ao respeito aos portugueses. Porque, volto a repetir, pergunta o que é que seria de Portugal se não viessem para cá, e eu volto a repetir. A questão é o que é que seria de vocês se não viessem para o meu país. Já que cá estão, respeitem-no, porque se eu for ao Brasil também tenho que respeitar o Brasil e os brasileiros. Mas depois, mais grave, a senhora Dona Priscila diz uma coisa pior, que é o Chega não está preocupado com quem trabalha. Sabe, está mais uma vez enganada e deve estar mais atenta, sobretudo uma pessoa com a sua exposição mediática, porque, eu explico-lhe porquê, não encontra uma declaração nossa, um escrito nosso, a dizer que nós somos contra os imigrantes por sermos contra a imigração. Aquilo que nós somos contra, e sempre fomos e continuaremos a ser, é contra uma imigração descontrolada, contra uma imigração ilegal, e a senhora também deveria ter noção que, e mesmo estes problemas das filas da AIMA e da incapacidade do Estado português responder a muitas solicitações e o próprio país na sua estrutura social e económica também, se deve ao facto de, nos governos do anterior Primeiro-Ministro António Costa, termos aberto a porta sem qualquer critério, e por isso eu falava nos vistos de procura de trabalho, porque a manifestação de interesse era um bar aberto para quem cá quisesse para cá vir e para cá entrar, e portanto, obviamente que isto tinha que desaguar numa questão... Mas a questão é se estas mudanças vão de facto alterar ou facilitar o funcionamento da AIMA? Estas questões, a partir do momento em que se criam... Há aqui uma confusão dialética muito importante nesta matéria, que é, as pessoas acham que a criação de critérios são fatores de discriminação. E isso é o mais incorreto que há na vida. Em tudo na nossa vida há critérios. Desde que entramos para a escola até de que lá saímos, desde que nascemos até que morremos, há critérios para tudo na vida e isso não é discriminação. Portanto, é hora, vamos lá ver. Por isso eu dizia, eu respeito todas as opiniões,
sejam diferentes da minha, não se esteja a rir, seja educada, que tem idade para isso. Já faltou ao respeito ao meu país, ao menos não me falta ao respeito a mim. Não faça essa figura triste, minha senhora. Isso que é essa figura triste. amigo. Está a fazer Você está rindo, ó. Você está rindo. Estou-me a rir da sua figura triste. Priscila, vou-lhe dar a A senhora palavra está para... em Portugal, respeito aos Vamos portugueses. lá. Quando não estiver aqui bem, faz as malas e volta para o Brasil. Vamos, Vou dar- olha, volta É isso para sua mesmo. terra. Se não respeita Portugal, que volta para o seu lindo. país. É isso, eu já É vou isso pedir mesmo. que se abstenha É isso mesmo. desses Se não respeita comentários, Portugal, já volta vou para o seu responder. país. Porque eu sou para o Priscila. Brasil, também tenho que respeitar os brasileiros. Posso Rodrigo, vou responder? pedir-lhe que se abstenha desses Tem que ouvir as coisas como elas são. Priscila, Deixa só eu falar. tem a palavra para responder. Sim, muito obrigada. O debate saiu do controle quando Rodrigo Taxa respondeu com firmeza às provocações de Priscila Valadão. O deputado do Chega acusou-a de faltar ao respeito a Portugal e exigiu que os imigrantes respeitem o país que os recebe. Foi o momento mais acalorado da noite, com gritos, interrupções e tensão máxima no estúdio. Obrigada, Carlos. Você vai falar já. Deixa eu só responder Tudo algumas bem, coisas tudo aqui. Já não foi a primeira vez que eu ouvi algo parecido na SIC. Em virtude de eu ser brasileira. Não é nada disso, E não seja cala falsa. a boca, que agora sou eu que Cala a vou dizer. boca, vai mandar calar a sua mãezinha. Não, Aqui, minha mãezinha aqui não manda respeito. calar a boca. Aqui Você tem que é um respeito. facho. Aqui tem Isso aqui é o seguinte, isso Está aqui não é uma enganada. conversa de TikTok. Isto está entendeu? Isso aqui é gravado, uma coisa séria, isto está a vida das gravado, a pessoas. senhora disse, sabe o que é que Você não disse? pode tratar a vida das A pessoas como senhora se fosse sabe o qualquer que é que maneira. disse. A senhora não conhece lado nenhum. Seja educada e respeitadora do país para onde Agora veio. você vai ficar em silêncio, que é a minha vez. Respeita o país. Rodrigo, agora vamos Caladinha, ouvir respeita o país para onde Priscila, veio. por favor. Está mal, Caladinho. vai para outro Olha, país. desculpa, mas você pode falar assim com quem você quiser. Falo mas consigo a partir coisa do é o momento seguinte, que falta ao respeito ao testosterona meu não país. funciona Rodrigo, A comigo. senhora não falta ao respeito ao meu país. Testosterona não funciona comigo. Só quero Não dizer Rodrigo falta falou, ao e respeito chega ao agora meu é a minha país. vez. Ao meu Já, país não olha falta só, ao respeito. eu só quero Não dizer uma faça cara coisa. feia que eu não tenho medo de Todas si. as vezes, eu não estou fazendo cara feia, Tá. já ri, inclusive você reclamou que eu ri, agora eu não faço cara feia. Faça. A coisa é a E seguinte, responda eu diretamente vou às responder, questões que eu foram vou colocadas. responder. A coisa é muito interessante, né? Todos os dias, eu, assim como milhares de imigrantes nesse país, Portugal, que por acaso é a terra dos meus avós. Bem, isso é a conversa da treta. É conversa da treta, aí no eu Brasil sei, também tem eu familiares. sei. Vá para a frente, É sim. bom você dizer isso, porque os portugueses que estão na Suíça, os filhos deles Respeitam vão quem lá nascer está. Respeitam quem lá está. Você não sabe de nada, você Respeito- não não, sabe sabe de nada. você que vai ensinar Mas a mim eu só agora o que é vou agora Portugal. te dizer uma É coisa. preciso manter a ordem. Todos os dias, milhares de imigrantes acordam de madrugada Certo, para tudo fazer bem. funcionar esse país. Muito bem. Todos os dias. Certo. Maior respeito do que isso não existe. A Inclusive, senhora é que eu perguntou o que é que era de acordo Portugal se não todos os viessem. dias e trabalho Tá nesse bem, país. Isso tudo é bem. respeito. Mais que isso. Você é mais que perguntou isso, o que é que seria de você Portugal ficar sem calado vocês. na frente de um imigrante que só um senhora- imigrante, minha senhora, inclusive não mande os calar. portugueses sabem. Eu tenho muitos imigrantes o que é na viver família. Fora Pois sabem, e claro o que que sabem. passam. Aí tem razão. Você não faz a menor Aí tem ideia. razão, não sabe. Você, olha, Não desculpa, sabe. eu vou dizer uma coisa. Diga. Tanto dinheiro familiar Quem? e tanto dinheiro público gasto para o senhor estudar para ser advogado, para vir aqui falar tanta besteira. A senhora- Sinto muito. a Dinheiro senhora- Temos público de e A senhora tentar não tem evitar nada a ver Meu com Deus isso. do céu. Não tem nada a ver Agora com ainda isso. tem mais uma coisa que eu Diga quero lá. dizer, que agora A senhora é não minha tem nada a ver vez. com o dia que eu gastei para estudar ou não. Eu só queria terminar. O que eu estudei não foi à conta de subsídio. Ao Carlos, Está muito por favor. calmo aqui. Eu só queria terminar de falar aqui uma coisa. Muito porque rapidamente, para é rápido, o Carlos é também rápido, poder É falar. rápido, é muito rápido. Eu não estudei com subsídio eu nenhum, só minha senhora. quero, Está enganada. eu só quero colocar uma coisa. Está enganada. A gente vive uma situação hoje muito dramática em relação àquilo que é a vida das pessoas que trabalham em Portugal. Nós precisamos de melhores salários, nós precisamos de habitação, nós precisamos de regularização de imigrantes, nós precisamos de saúde, nós precisamos de inúmeras coisas, inúmeras situações. O inimigo público são essas pessoas Então, mas que vá-se colocam embora, se nós somos inimizade tão entre maus, nós. vá-se embora. Porque os trabalhadores que trabalham, os portugueses que trabalham Se com somos tão maus, o que é que cá está a brasileiros que fazer? trabalham com cabo-verdianos e que trabalham com outras As pessoas que trabalham elas merecem têm respeito. noção de que Sim. nós somos pessoas trabalhadoras. Certo, mas ninguém está a dizer o contrário. Inclusive, Pelo amor de Deus. Eu quero deixar aqui uma saudação a todas as pessoas. Trabalham, eu também. Eu quero deixar uma saudação aqui para todas as pessoas que trabalham Eu nesse também. país. Eu também. Para os que trabalham, eu Porque também. nós precisamos nos unir Claro. para conseguirmos ter acesso àquilo que é a nossa produção de riqueza nesse país. Nós, imigrantes, trabalhamos, produzimos riqueza, fazemos esse país funcionar. Certo. Não é com esse tipo de desrespeito que nós Oh, merecemos. minha Vamos senhora. ouvir o Carlos Tenha Carlos. juízo. Queria também. Agora sou eu, puxa claro, vida. E Desculpa, responder, por Carlos. favor. E peço que não me interrompam. Educado. O confronto atingiu o ponto mais tenso do debate. Priscila Valadão reagiu com indignação às palavras de Rodrigo Taxa e acusou o deputado de desrespeitar os imigrantes. Entre interrupções e insultos, o estúdio virou um campo de batalha, revelando como o tema da imigração divide Portugal. Exatamente. Eu queria fazer a apreciação mais política da lei. Isso. Essa é uma lei
que tem que ver com a governabilidade do governo AD. Há uma aliança informal, real, entre o Partido Chega e o partido do governo, ou seja, há quase uma cogovernança em leis tão importantes quanto essa. Vamos ver isso se repetir numa lei tão ou mais importante que a lei dos direitos laborais, a mudança da legislação laboral, em que vamos ver os direitos dos trabalhadores serem diminuídos claramente, como já se deu a entender. Eu queria fazer um apelo aos partidos da oposição, não considero o Chega da oposição, o Chega, que peçam o exame sucessivo da constitucionalidade. Os partidos podem, mesmo depois da lei ser promulgada e estar em vigor, um certo número de deputados podem pedir esse exame sucessivo, que eu não sei se chama assim, mais ou menos. A fiscalização sucessiva da nossa fiscalização. Pode haver também um pedido Portanto, da eu peço a esses de partidos Justiça. que façam isso sobre... Portanto, há fundamentos, na sua opinião, há fundamentos para que isso aconteça? O fundamento é o desrespeito ao princípio da igualdade plenamente consagrado na Constituição. Eu esperava que o presidente da República fizesse isso, mas o presidente falou... tem 70% de apoio na Assembleia Legislativa, então, da Assembleia da República, então, que bom. Para ele, a preocupação dele é continuar governando o centro-direita com apoio da extrema-direita. Ele dá essa estabilidade. O Carlos chama-se o preço da governabilidade. Uma das consequências da lei, além de manter o caos da AIMA, que não respeita sequer as decisões do Supremo Tribunal Administrativo, que está entupido de processos, muitos imigrantes resolveram recorrer à lei, que é o que é normal no Estado democrático. Portanto, o STF tem mais de 100 mil processos lá para resolver. E a última consequência a lei vai ajudar a induzir na sociedade a relação entre o binômio imigração e insegurança, que já foi muito insuflado em várias coisas. Martins Muniz hoje é um lugar perigoso para um imigrante de pele escura pôr o pé, porque há redadas policiais. Nós estamos vendo o aumento também das expulsões, retornos no aeroporto, tudo aumentou. Ou seja, a lei tem uma cariz de segurança, de empoderamento da PSP muito forte. Então vai criando um clima ruim num país que tinha um clima tão bom, tão bom. Carlos, em 30 segundos, dou-lhe mais 30 segundos, temos o tempo já muito contado e depois mais 30 segundos a cada um para fechar aqui este debate. Eu só concluo lamentando a decisão do presidente, né? Ele poderia ter uma palavra... isso lhe daria... Pensa que foi um erro? Foi um erro não ter enviado para a apreciação de volta para o à Tribunal Assembleia, para que a Assembleia discuta. Não era ele dizer tem que ser assim a lei. Mas ele é um ser político, ele é um cargo político que tem esse poder de discutir leis tão delicadas, tão discutíveis. Muito bem. Rodrigo, peço-lhe também 30 segundos, sucinto, vi que queria responder... É muito breve. Aqui esta questão do Sr. Presidente da República ter dito que a lei era boa porque mais de 70% dos deputados tinham votado nela. O Presidente da República não se substitui ao Governo, nem à Assembleia da República. Aliás, não é o Presidente da República quem governa e, portanto, o Sr. Presidente da República fez aquilo que tinha que fazer, independentemente de concordar mais ou menos com a lei. Acontece nesta como acontece em qualquer outra. Apenas deixar aqui uma nota, que também estou em discordância com a Priscila, que é o seguinte: eu estou completamente de acordo aí sim quando a Priscila diz que os imigrantes, como qualquer outra pessoa, têm que ter acesso à saúde, têm que ter acesso aos cuidados que merecem, à habitação, todas essas rúbricas têm que ter os imigrantes e têm que ter os portugueses nativos. E há uma coisa importante que nós temos de compreender, que é Portugal não é um país rico. Aliás, é muito mais pobre que o Brasil, se formos a ver, e nem o Brasil consegue garantir a quem lá está aquilo que a senhora vem exigir a Portugal que faça a quem entra cá dentro, mas pronto, isso é outra questão. Mas para que o Estado consiga solucionar essas exigências, que eu até acho legítimas, é preciso que o
Estado tenha para distribuir, tenha para dar, seja capaz de gerar riqueza. E, portanto, para que isso aconteça, num país territorialmente pequeno e limitado como o nosso, é preciso que estejam reunidas um conjunto de condições que não estiveram nos anos até aqui traçados, nomeadamente a entrada indeferida, sabe-se lá, com critério de quem quisesse vir para Portugal. Portanto, isto é uma questão lógica, é uma questão sequencial, não é preciso estar a ler papéis, não é preciso estar a receber mensagens do telefone, ninguém dizer-nos o que é que nós temos que dizer. Isto é uma questão política de análise e de bom senso. Ninguém consegue distribuir aquilo que não tem. É só esse o ponto. Se Portugal fosse um país muito rico, meus amigos, vinham todos. Eu agradeço o convite. Sheila, peço-lhe também sim, 30 para segundos rápido. concluir. Na verdade, Portugal é um país rico. Ah, é? Só que aquilo que é produzido de riqueza em Portugal não é distribuído de maneira uniforme para quem produz a riqueza. E isso, para mim, é muito claro. Vide as pessoas que têm maior poder econômico nesse país, milionários, né? Que o Chega defende. No Brasil há poucos milionários, são menos que os portugueses. Inclusive, eu estou em Portugal e vou falar dessa Pois, não lhe interessa aqui. falar do resto, obrigadinho. A Priscila terminar. Obrigadinho. Sim, eu vou terminar. Eu vou colocar só uma coisa. Na verdade, importa a quem é muito rico fazer uma briga, Mas quem é que é muito rico em criar Portugal, briga valha-me Deus? entre portugueses e imigrantes. Porque assim, se a gente brigar muito entre nós, quem está enriquecendo com o nosso dinheiro vai ficar ali Mas quem é... só olhando tudo. Quem é que é muito rico em Portugal? E a gente vai estar portugueses que nos estão a ver. aqui, com a briga entre nós. E eu vou só terminar uma coisa. O Vida Justa é um movimento muito sério e trabalha com realidades muito terríveis da vida das pessoas. Isso não põe em causa. Coisas que o Chega não pode imaginar ou pode imaginar porque também produz. Realidades tristes e horríveis. Chega até 6 então anos. Eu quero só deixar aqui uma coisa muito para encerrar aquilo que eu preciso dizer. O respeito é algo que se perdeu demais, inclusive de debate nessa mesa, né? Então, nas mesas que já passaram desde que algumas coisas aconteceram nesse país. Respeito Portugal. Agora, a parte muito legal que eu vou encerrar, e essa é uma palavra minha, o inverno russo sabe muito bem o que fazer com esse tipo de coisa. Muito Cuidado. Sheila Valadão, Quer eliminar-nos, Carlos Viana, obrigada. Respeito Portugal. Aos Não três está bem, volta para o Brasil. Pela presença No encerramento do debate, ficou clara a tensão entre governabilidade e direitos. Carlos Viana alerta para a quase cogovernação entre o governo e o Chega, enquanto Rodrigo Tacha defende critérios rigorosos e acusa a oposição de desrespeito. Priscila Valadão responde com indignação, lembrando que imigrantes trabalham, produzem riqueza e merecem respeito. Entre acusações e apelos, o clima de divisão evidencia como a lei de imigração não é apenas política, mas também um espelho das desigualdades e do descontentamento social em Portugal. E você que viu o vídeo até ao fim, qual foi as conclusões que tirou? Queremos saber sua opinião, deixe nos comentários.